nós vamos retomar os trabalhos, neste caso com as comunicações de dois colegas, Fernando Belo e André Barata. Primeiro Fernando Belo. Fernando Belo foi meu professor de filosofia há muitos anos. Ele não se lembra, não ter sido o meu aluno dele. Lembra-se, a memória que tem de mim de eu ter sido professor de uma aluna que ele apreciou, eu próprio, aliás, também, temos a memória dela. Foram umas aulas muito bonitas, durante poucos meses. Eu pensava até que tinham sido mais no primeiro ano em que ele foi professor da Faculdade de Lisboa, uma disciplina chamada Teoria Formal de Educação, e portanto, tenho uma boa memória desse tempo e dos trabalhos. Fernando Belo era um caso especial na Universidade Portuguesa, concretamente na Faculdade de Letras, nessa altura, justamente pelas pontes que fazia entre a filosofia, a linguística, a literatura, a psicanálise, as ciências sociais, em termos mais gerais, num momento em que a inteligibilidade prevalecente era efetivamente disciplinada. Além disso, Fernando Belo é um intelectual que intervém na vida pública de uma forma consequente, com certeza ao longo de muitos anos, modificando alguma coisa da sua postura, como dizia há bocadinho. Ok. Pensei que havia um bocadinho de verdade, não obstante isso, como quer que seja, há uma intervenção de fundamental que tem na vida cultural portuguesa, na vida pública, e que parece ser os contributos que fazem muito sentido e com uma consistência muito grande. Eu tenho o gosto de lhe dar a palavra, também por claro assumiu sugerir na abordagem inicial um bocadinho mais de tempo do que está aqui indicado. Vamos tentar funcionar o melhor possível com este tempo. Ele vai falar então dos limites ontológicos da psicanálise que ela transmite. Bem, muito obrigado. Portanto, elogio, meu Deus. Mas eu esqueci-se de dizer que eu ensinei filosofia da linguagem, essencialmente foi isso, na Faculdade de Letras. E a palavra ontoteologia, para quem é filósofo, há de ser mais ou menos familiar, mas o que é isso de ontoteologia? Terei que o dizer rapidamente, porque não é óbvio que se saiba, tal como Monsieur Jourdain não sabia que fazia prosa. Desenhada por Heidegger a partir da sua posição de ser no mundo, a ontoteologia é toda a filosofia ocidental, desde Platão e Aristóteles, isto é, toda a filosofia que foi aberta, e que bem não foi, pela invenção da definição por Sócrates e sua escola. Ela arranca o que é definido ao seu contexto, ao seu mundo, destacando o seu eidos, a sua essência, mas também o definidor é arrancado enquanto conhecedor de tais definidos, definido como alma, e na Europa pós-cartesiana como sujeito ou consciência, a que, por via da segunda grande invenção ocidental, a do laboratório científico, se veio opor o objeto, por assim dizer, objeção ao paradigma do sujeito que procura conhecer. Onto é, pois, o predomínio filosófico do ente. E porquê telo? Vem do gesto platónico da definição do eidos celeste e imutável que a alma conheceu a quando da sua estadia fora do corpo. Esta primeira ontoteologia consiste na relação entre o eidos celeste definido e as coisas terrestres correspondentes. Relação essa inscrita na diferença entre o céu e a terra. O gesto da física de Aristóteles de trazer as essências às respectivas coisas, a ubesia sendo primária a substância da dita coisa e secundária a sua essência, anulou essa diferença abissal nas cruciais assim arrancadas ao seu mundo. Mas a maneira como a filosofia platónica de Orígenes, na Alexandria dos inícios do século III, se apoderou do discurso cristão,
colocou-a de novo, criando uma figura divina feita da mistura de duas figuras celestes, o deus autácico grego, primeiro o do Timeu, depois o neoplatónico e mais tarde o primeiro motor aristotélico, e o deus hebraico, criando-se assim uma figura ignorada dos gregos, a de um Deus que conhece cada humano, cada passarinho, cada flor do campo. A ontoteologia será doravante plasmada nessa relação entre o Criador e a sua criatura. Agostinho, Ockham, Lutero, Descartes, Leibniz são dos pensadores mais importantes na colocação da estrutura cristã Deus-alma que Hume e o newtoniano Kant desfizeram, substituindo esta pelo sujeito virado para o mundo, sujeito-objeto que prevaleceu até hoje, sempre em torno da operação filosófica da definição e da experimentação científica em laboratório. Assim se reformulou a ontoteologia em termos de filosofia do conhecimento. Em resumo, esta consistiu sempre, com grande variabilidade de posições, segundo os pensadores e as épocas, na não consideração do movimento e, portanto, do tempo, nem do contexto, no privilégio da relação vertical das ciências e conceitos sobreposta à consideração horizontal do movimento da natureza e da história. Vertical e horizontal, entre aspas. Ora, a história, começa a afirmar-se ao longo do século XIX em que várias ciências, paleontologia e biologia, linguística, economia, história, filologia dos textos antigos, colocam a evolução e a história no seu coração, de onde que, já antes da essencial temporalidade do ser no mundo heideggeriano, a alteração maior deste paradigma metafísico tenha sido devida a Marx, herege de Hegel, depois havendo Darwin, Nietzsche e Freud, como trabalhando todos, mais ou menos, nestas coisas nunca nada é de vez, já em boa parte nas bordas dessa tão tenaz metafísica que, antes de podermos dar por isso, a todos nos impregnou nas diversas disciplinas do liceu, tanto científicas como literárias ou mesmo filosóficas. Se, pois, Freud lhe transgrediu os limites, como tentarei sugerir, através dos motivos que aqui nos convocam, foi, todavia, usando conceitos ontoteológicos, mormente centrado no de consciência, visível naquilo a que Rickman chamou uma One Body Psychology, a expressão que esclarece de maneira muito clara que não é só a noção de consciência que está em causa, com a alma no substrato, mas também a de corpo, que a muita gente parece mais materialista do que alma, mas que na tradição joga em oposição a ela, o que significa, Derrida explicou-me isso na primeira vez em que pude conversar com ele há quase 30 anos, o que significa que quando falamos em corpo, a alma também vem, que ambos foram arrancados do mundo pela definição e não se largam. O que é muito claro, que é a lacuna maior do paradigma da neurologia, como tentei sugerir numa leitura do excelente livro de António Damasio, O Livro da Consciência em português, a experiência que justamente pede que se acrescente o mundo como contexto ao cérebro que ele descreve minuciosamente, tendo em conta a evolução anatómica desde os protozoários. Sendo também uma One Body Neurology, deverá alargar o seu domínio de descrição de maneira a ter em conta o que se aprendeu, isto é, ter em conta que o cérebro é um órgão simultaneamente biológico e social. Se lhe faço alusão aqui, é para poder daqui a pouco beneficiar do que os neurólogos nos ensinaram, além de Damasio, Changeux e Vincent, nomeadamente. Com efeito, os motivos de afeto, pulsão e inconsciente reenviam em parte ao motivo biológico das hormonas e dos neurotransmissores, estes quimicamente equivalentes àquelas, mas jogando no sistema das sinapses neuronais em dimensão mínima,
química que intervém nos efeitos dos grafos, de Jean Jaurès, que a aprendizagem inscreve nesse sistema. Grafos que relevam assim da tribo onde se nasceu e cresceu. Ora, sucede que o neurólogo está limitado laboratorialmente no acesso a estes grafos, já que, como Damasio sublinhou esplendidamente no seu livro, do que se passa, se faz ou acontece nos neurónios, só o próprio sabe. 2. Impressão ou consciência de. É a este acesso exclusivo ao que se efetua nos neurónios, enquanto sua função biológica essencial, a sua internalidade, se pode dizer, que o autor chama mente. O neurólogo dela não sabe, senão o que o seu paciente lhe disser. Engane-se ou não, ou mesmo enganando-o. Já Michel Jouvet, em O Sono e o Sonho, o tinha esclarecido sem se dar conta. Nas suas investigações sobre os sonhos, tinha sempre que acordar o paciente e perguntar se estava a sonhar. E se sim, a sonhar o quê? Ora, os sonhos são a matéria de eleição da psicanálise freudiana, e se esta procurou explicar o que entendia no divã, recorrendo a termos, evocando energias, nomeadamente estes que aqui nos reúnem, fazem parte deles, também teve que arrepiar caminho entre o esboço da psicologia clínica de 95 e a Interação dos Sonhos de 99 e renunciar a ligar o que de neurologia se ia sabendo ao que estava investigando. Do ponto de vista das respectivas metodologias, neurologia e psicanálise são irredutíveis, como o laboratório daquela o é ao divã desta e vice-versa. Bom, agora então só. Seja uma lista de exemplos filosóficos e científicos de predomínios ontoteológicos, como o da definida essência sob o contexto de onde foi retirada. O ente predomina sobre o ser que o dá, em termos de Heidegger. Predomina sobre a physis, sobre o mundo, sobre o social. O planeta sobre o campo das forças da gravidade, em Newton. O indivíduo, vegetal ou animal, sobre a sua espécie. Esta sobre o seu género. O indivíduo biológico sobre a lei da selva. O cérebro biológico dos humanos sobre a tribo que o instituiu, inscrevendo nele os seus usos. O indivíduo humano sobre a sua família e sociedade, que não existe, dizia Margaret Thatcher. A palavra sobre a frase, esta sobre o texto, de que é parte, este sobre o contexto que o produziu e de que se destacou. Tudo isto são gestos ontoteológicos que dominam o nosso saber atual ainda em praticamente quase tudo. Como se a configuração Deus, alma, definição fosse o polo solar monoteísta que ilumina cada ente, o elucida, esquecendo o campo terrestre que o dá, o que Heidegger chamará Ereignis no final da sua obra, o vertical predominando sobre o horizontal. Em vez do motivo do afeto, seja a seguinte citação de Jacques Derrida: a autoafectação é uma estrutura universal da experiência. Qualquer vivo é capaz de autoafectação. E só um ser capaz de se autoafectar pode deixar-se afetar pelo outro em geral. Esta possibilidade, outro nome da vida, é uma estrutura geral articulada pela história da vida e dando lugar a operações complexas e hierarquizadas. Fim de citação. Só válida para os animais e não para as plantas, esta capacidade do ser vivo permite caracterizar os neurónios como as células que sofrem e fazem afectação umas sobre as outras, formando uma grande rede de autoafectação e também de heteroafectação por outros vivos na cena ecológica, como presas possíveis, predadores de que se foge, eventuais aliados. A autoafectação é indissociável de heteroafectação. A consciência de si, em geral, indissociável do humano ser no mundo com outrem. Uma breve lista de afetos que eu retirei de um brasileiro
na web, assinala-o bem, começando pela angústia, citação, uma experiência de desmoronamento radical das escolas subjetivas, continua-se com o amor, o ódio, ignorância, fúria, ciúme, inveja, depressão, luta e tristeza, alegria e mania, culpa, temor e piedade, entre outros. E citando Lacan, não devemos tomá-lo, o afeto, como substantivo, mas sim fazê-lo passar ao verbo auto-afectar-se ou ser auto-afectado e ser heteroafectado, o que implica a indissociabilidade entre a passividade das duas últimas formas verbais e a atividade da primeira. Ora, é esta indissociabilidade entre ser-se afetado e afetar que a ontologia dissocia entre o que se recebe do outro, detido, e o que se lhe responde. Tentarei articular a descoberta psicanalítica com questões elementares de biologia e antropologia que nos servirão de contexto, por assim dizer, ao que em Freud segue a interpretação dos discursos no divã. Qualquer mamífero é composto de 4 sistemas. O da circulação do sangue, que vai a todas as células do organismo fornecer moléculas de nutrientes e de oxigênio para o seu metabolismo incessante. B. O do sistema digestivo e respiratório, que carrega o sangue com essas moléculas. C. O do sistema de mobilidade, órgãos perceptivos, cérebro neuronal e músculos de locomoção, que busca na cena ecológica o que comer e beber para essa digestão, além de procurar escapar a ser presa de outros. D. Enfim, o sistema sexual, que busca a reprodução da espécie e não do indivíduo como os outros 3, mas que nos mamíferos se veio inscrever parcialmente na anatomia feminina de forma inovadora, com periodicidade comandada pelo estilo das fêmeas que desapareceu nas humanas, permanecendo as suas pulsões suscetíveis de irromper a qualquer momento. Tentar-se agora sugerir como é que estes 4 sistemas jogam na longa passagem do feto humano, ser no ventre materno, ao adulto, ser no mundo da sua tribo. No feto, apenas o primeiro sistema funciona, o sangue dele sendo carregado diretamente pelo sangue da mãe através do cordão umbilical. Pode-se pensar que se trata do tempo mais propício ao domínio do que Freud chamou o princípio do prazer. Com o corte do dito cordão no parto, os sistemas digestivo e respiratório entram imediatamente em funções, introduzindo-se um ritmo de oscilação entre a dor da fome e o prazer da sua saciedade, sem que o bebê possa fazer outra coisa do que chorar. Impotência que durará o tempo suficiente para a organização da economia pulsional, nomeadamente durante o período de latência, a que porá fim a puberdade, assinalando a entrada do sistema sexual. Este longo período, que vai desde o desmame e das primeiras autonomias de andar, mexer e falar, é o da estruturação do sistema da mobilidade pela aprendizagem dos usos tribais, que farão entrar lentamente a criança no paradigma dos outros, retirando-a do seio materno dos primeiros tempos e reelaborando o domínio do princípio do prazer, que terá que compor cada vez mais com o princípio da realidade, cuja lei paterna lhe é imposta progressivamente. Arrancado ao prazer do seio materno pela dor que implicam as tentativas de qualquer aprendizagem, esta necessitará de estriturar a energia no que será sem dúvida o início do processo de recalcamento e de sublimação. O recalcamento não vai sem sublimação, recalca e desvia para o outro lado. Poder-se-á encontrar o índice desta na aquisição da habilidade espontânea do novo uso, onde o princípio de prazer e de realidade revelam um novo tipo de ritmos entre eles, em que a passividade da aprendizagem
exibe o aprendido que se inscreveu com atividade energeticamente fecundada, sublimada, em jogos, em fala, em corridas e outras habilidades. Ou seja, para dizer muito simplesmente, a gente, quando se aprende qualquer coisa, não sabe fazer essa coisa, não é? É uma coisa que os outros fazem, que se faz na minha tribo e que eu não sei fazer. Quando eu aprendi e me tornei hábil em fazer essa coisa, há qualquer coisa do que veio de fora que se tornou meu e que é julgado de uma maneira profunda. É esta impossibilidade de distinguir a passividade do que vem de fora, desta atividade que é a minha habilidade, que a ontoteologia tem dificuldade em entender. Não deixa de entender, melhor dito. Seja, até porque a alma, desde do Platão do Fédero, é justamente aquilo que explica a espontaneidade do movimento, não é? Portanto, a divisão interior-exterior, etc. Seja o processo da aprendizagem dos usos da tribo ao longo do crescimento e mesmo ao longo de toda a vida. Aprender é, obviamente, receber de quem nos ensina o que não sabemos. É, pois, uma passividade. Mas o que assim se recebe de outrem prende-nos, enquanto capazes, doravante, de fazer ativamente o que se aprendeu, o que de antes se não sabia. O que vem torna ativo o que era passivo. O que chamamos no canal filosófico europeu sujeito é instituído como tal pelo que se aprende, como aliás as etimologias sugerem. Os chamados objetos que fazem objeção são obstáculos aos que a recebem como subjecção. Há aqui, obviamente, mais do que apenas a afectação da cria mamífera que vai sendo instituída como filha dos humanos. A aprendizagem da linguagem é ainda mais patente, já que por ela, o infans, o que ainda não tem fala, ganha a sua voz que lhe permite fazer o seu discurso com as mesmas regras linguísticas, por vezes bem retorcidas, com que falam os que lhe ensinam e lhe corrigem os desvios. Coisa esta de grande espanto, se tem-se conta que é segundo essas regras linguísticas que se pensa no seu fórum interior, que se resolve e decide, se esconde a indecisão ou a angústia, os segredos mais íntimos. Nesta passividade face ao tribal que dá a atividade mais pessoal, neste eu que de tus se gera, reside, a meu ver, o enigma maior da condição humana, raiz do que chamamos e apreciamos, acima de tudo, como liberdade, ou como vida interior, que assim é possível colocar fora da oposição alma-corpo ou sujeito-objeto. É este enigma, tanto para o próprio paciente como para o psicanalista, que é indagado por ambos nas sessões laboratoriais do divã. A teoria das pulsões à luz da antropologia. Uma maneira de dizer o que Freud nos ensinou. Como é que é possível a aprendizagem? De tal maneira que nós façamos espontaneamente uma data de coisas socialmente necessárias e que as façamos à maneira da nossa tribo. Como é que a nossa tribo nos fez para nós agirmos assim, livremente, por nós mesmos, sem nos sentirmos obrigados? Se partirmos das pulsões de origem hormonal, impulsos mais ou menos fortes, desestabilizadores, que nos sucedem de vez em quando, como é que elas se estabilizam? De maneira a não ficarmos seus joguetes, por um lado, e por outro, a aproveitar a sua energia para outros fins, acima da biologia, mais sublimes. Como é que há sublimação? Que ciência haverá para estas questões, além da psicanálise? A difícil questão é de saber articular o que de Freud aprendemos com uma antropologia tribal alimentar, de maneira, por um lado, a evitarmos o dualismo e respectivas representações na descrição educativa, e por outro, a compreendermos também que esse dualismo tenha vingado tão fortemente na nossa tradição.
O filósofo brasileiro Laporic tem na Teia Global um texto muito interessante em que conta a crítica por Heidegger, quer da metapsicologia freudiana de inspiração kantiana, quer da sua crítica essa que aproxima dos textos de Winnicott. O que farei aqui tem, sem dúvida, o motivo do ser no mundo como pressuposto, mas também a consideração da linguagem. A psicanálise como uma semiótica experimental do discurso neurótico em relação à energia sexual humana no seu laço à lei social. Portanto, a psicanálise tem em conta também algumas correlações possíveis dos motivos freudianos com a neurologia, como, por exemplo, pulsão com o hormonal. Não sendo necessário recordar a teoria freudiana das pulsões, é importante sublinhar como a distinção, na primeira tópica, entre dois tipos de pulsão, umas de autoconservação, como a fome ou a sede, e as outras ditas sexuais, insistiam que estas, na época infantil, se exploravam naquelas. Digamos que o bebê que acaba de nascer não é senão um ventre-pele. Um ventre cuja pele banhou no calor do líquido amniótico, que sem dúvida não gostou nada da expulsão, que sente a pulsão de fome como dor e chora, o seio da mãe trazendo a saciedade com prazer. Isto repete-se durante meses. Este ritmo inscreve-se nele. O desmame será um novo golpe após o do parto. Ele remarca neste ventre-pele uma zona de prazer oral, ligada à sucção do seio materno, ao gesto e ao sabor, que na próxima chamada de fome repetirá o seu prazer chuchando o dedo, sem seio nem gesto da mãe, portanto, mas não é possível senão pela ligação à sua marca, que o desmame, que é um uso antropológico, acentuou. De maneira semelhante, meses mais tarde, uma zona de prazer anal será remarcada pela higiene de defecação, pelo uso social de reter os excrementos, em tensão até ao momento do alívio. O ventre-pele é assim duplamente remarcado, em cima e em baixo, em que a criança é incitada a pôr-se de pé e a falar. Mas o que terá de aprender a jogar com dois esfínteres, os músculos em anel da glote e do ânus, da vista Fonagy, o húngaro, inscrever assim a sua fala nos dois extremos do tubo digestivo, nessas duas zonas erógenas remarcadas. Ganha um princípio de verticalidade, de autonomia. Ele não se vê assim. São os outros que lhe servem de espelho, como disse Lacan, e que produzem nele as imago que lhe servirão de identificação, produção da sua imagem de si a partir da amálgama das imagens dos que o rodeiam. O ego seria um conjunto de imagens de outrem, como os seus sonhos testemunham e que fala. Como é que isto sucede? A sucção do seio e o seu prazer, depois da boca ter chorado muito, é uma cena simultaneamente fantasmática e real, indiscernivelmente biológica e antropológica, já diferente em relação ao ventre-pele. É o desmame, remarcando mais duramente e suscitando, numa espécie de resistência, a sucção do dedo, que impõe o deslocamento para o dedo ou a xuxa do fantasma de prazer. O que é o fantasma? A boca no seio materno. A quando da abolição do gesto real da mãe de dar o seio. O que a repetição deste gesto tinha ligado, como zona erógena, é desligado. Substituição pelo alimento com colher. O dedo ou a xuxa, em suplemento do seio, permanecem ligados fantasmaticamente a este. Agora sem a dependência da mãe, no que diz respeito ao prazer. A dependência continuando, é claro, no que diz respeito à situação da fome e da sede. Foi assim aberto um outro lugar para as pulsões, que as pode tornar fantasmáticas, isto é, sem fonte orgânica e não precisando de outrem para se aliviar. Cujo prazer poderá vir a deslocar-se do dedo ou dos gestos, o de falar, o de beijar, com o que a escoragem antidualista das pulsões eróticas sobre as de autorreprodução se desfez.
Pulsões parciais, diz Freud, como estas e outras sem dúvidas também, serão retomadas na puberdade pelas pulsões genitais, com fonte orgânica, mas pluralidade de desejos sem órgão e com alvos diversos de que farão o seu manancial, enxertando-se neles après coup, de tal maneira que, nos sonhos e nas associações de ideias ou de nível psicanalítico, a sexualidade genital, ou outra talvez, dir-se-á como sendo infantil, arcaica. Foi nisso que ela, com efeito, se tornou tardiamente, après coup. A irredutibilidade do atrasadamente, à retardement, é, sem dúvida, a descoberta de Freud, que escreveu Derrida. É o motivo da regressão. Vai-se e vem-se no nosso passado, como nos sonhos. O que foi outrora abolido, recalcado nos termos de Freud, atrai o que, posterior, se aproxima demais e como que lhe faz ocupar um lugar aberto muito tempo antes. O posterior vem-se colocar em posição arcaica. Para o profano que eu sou, é o ponto da grande sedução, se não inveja, do psicanalista, que saiba apanhar a boleia do sonho e ir com o paciente a esse passado que nunca foi presente, ajudar a desfazer os nós que doem, como se fosse um cirurgião do psiquismo. O après coup, o atrasadamente, é esta maneira extraordinária de construir um edifício oscilante que, à medida que cresce em altura e ganha peso, reforça em simultâneo os seus inicialmente modestos fundamentos arcaicos. À maneira de uma árvore, digamos, cujos troncos subterrâneos e suas raízes se vão enterrando à medida que o tronco do ar e seus ramos sobem para o alto céu. Sublimação ou entropia para as alturas, possibilidade inaudita de regressão para o arcaico, eis a grande amplidão da nossa condição oscilante. Como é que é quanto tempo? 5, entre 5 e 10 minutos. 5 era desejável. A criança cresce e diz não. Permanece um anãozinho diante de gigantes, os adultos, que têm com eles a força e a autoridade. O pulsional, no entanto, levá-lo-á a opor-se-lhes, a dizer-lhes não quero isto, a fugir-lhes e a esconder-se, a dissimular-se e a descobrir as astúcias pertinentes, razão que emerge lentamente com a arte de compor discursos. Se olharmos do lado da antropologia do sistema familiar, é a integração progressiva nele, o andar, o mexer, o falar, que arranca a criança ao seu comércio primitivo com a mãe, de quem começou por ser um órgão a mais no útero. Esta integração repete mais lentamente a primeira separação, a do parto. Esta palavra nossa dizendo que o que se aparta de ser parte e aparece. Crescer é aparecer. Deixar de ser parte de fazer prova de pertinência e de competência. É este processo inexorável de deslocamento antropológico, portanto, do seio da mãe para a tribo familiar, é este processo de deslocamento antropológico que interdita o incesto, que instaura a lei social. É ele que produz o dito recalcamento, lentamente, não de uma só vez, que irá ganhando força. Não há pulsão pura, a pureza sendo interior na tradição filosófica europeia, marcada na sua definição por aquilo que Freud chamou, desajeitadamente aliás, objeto, instância irrelativelmente exterior. As pulsões sucedem-se através da memória das dores dos prazeres anteriores. Pedem sempre já a satisfação que só virá mais tarde. Dor pede a repetição da sequência de dor-satisfação que apaga primeiro. Ora, de cada vez que a dor é assim aliviada, como prazer, pela intervenção do outro, pessoa, gesto, coisa, o objeto de Freud, este inscreve-se, é ligado à memória dos que já tinham aliviado.
A próxima pulsão será, pois, um outro a mais no caminho que ela repete. A repetição será modificada por um acrescento, com as condensações e deslocamentos correlativos. Este processo de repetição é, assim, singularizante, uma vez que altera o mesmo, fala tornar-se sempre outro, segundo aquilo que Derrida chamou iterabilidade. É este deslocamento que pede a repetição e impede que ela seja escrita. É ele que a altera. A condensação liga os objetos outros, o deslocamento desliga-os, mas guardando-os ligados em retiro, fantasmaticamente. A dor e o seu prazer diferido, a realidade e o fantasma erótico inscrevem diferenças, fora dentro, sem as dissociar. A inscrição retém, reserva, memoriza, liga e difere, desliga, desloca, relança, dinamiza. Uma frase do Uruguai, julgo eu, uma latino-americana em francês. Derrière ce qui avait été fortement lié, tressé, c'est détressé, angoissé. A noção de détresse em francês, portanto, que supõe uma trança que é desfeita. E, portanto, é isto que é ligado e que se desliga que angustia. A pulsão, segundo Freud, deseja a sua anulação como tensão ou dor. Quer voltar ao seu ponto zero, à sua morte. A diferença do prazer impede este retorno mortal, deslocando para outro gesto, outra coisa. Cada retorno é obrigado a um detorno, a um desvio, deslocamento, outra destinação. Impedir a morte, relançar a vida, é isso a repetição, a iterabilidade. Mas como é o efeito do outro que impede e relança, que difere o mesmo, ele impede tanto a submissão total do interior ao hoje exterior, quanto a coincidência pura do interior consigo mesmo. A pureza, tanto interior como exterior, seria sempre a morte. Degeneração autista num caso, alienação total no outro. O bebê não tem interioridade. Bom, agora eu vou saltar. Mas justamente, quando ele se opõe aos outros, acaba por ser alguém em quem, num certo processo, vai opor interior e exterior. Opõe o que eu quero ao que me resiste ou ameaça. Os outros, o mundo, a realidade fora de mim. Contra a nossa experiência mais espontânea, que é ontoteológica, esta oposição interior-exterior é construída, derivada. Não quer dizer que seja desprezível, é evidente, cada um de nós tem o maior, a coisa que mais, a que mais estamos ligados e que não podemos deixar de ligar é justamente à nossa interioridade, não é? Bom. Portanto, então, só a parte final para retornar à questão da ontoteologia. Tal como Damasio encerra a sua descrição do processo neurológico nos limites ontoteológicos do corpo e do cérebro, procurando sistematicamente mostrar como o cérebro cria a mente, a consciência, o eu, na linha da autopoiesis que o biólogo chileno Francisco Varela tornou célebre nos anos 80 do século passado e que reconduz, sem o saber porventura, a física aristotélica dos seres vivos como os que crescem por si mesmos, cá está o topo, também sim Freud e a sua One Body Psychology. Sem dúvida que os mecanismos admiráveis que a biologia molecular nos revelou nos seus gloriosos anos 50 e 60, do ADN e do ARN mensageiro, nos permitiram enfim compreender o segredo da vida após vários séculos de esforços de admiráveis sábios europeus, ultrapassar enfim o vitalismo herdado que tanto resistiu, mas fizeram-no mostrando como esses mecanismos são de alimentação e inspiração, isto é, supõem constantemente o acesso de moléculas vindas de fora, implicam que não há nas nossas anatomias e fisiologias nada que não seja de origem heteropoética. O paradoxo consiste em que os biólogos pareçam não o entender, ficarem como que a meio caminho do que descobrem. Ora, a razão desse paradoxo é filosófica. Reside na filosofia que eles receberam no liceu e na universidade, nas próprias aulas de biologia, reside no coração do seu paradigma.
Pronto, a questão, uma das pontos em que o Freud é claramente transgride a ontologia é quando ele reconhece o que foi extremamente censurado, foi muitas vezes censurado, a sexualidade como ligada à lei social, censurada como incestuosa e de ciúmes. Censurada não apenas em relação ao analista, mas antes de mais e sobretudo em relação à consciência vigilante do sujeito, que se ofusca com aquelas relações e não quer crer nelas. O interdito do incesto, que Lévi-Strauss veio a reconhecer como obrigando a exogamia, à aliança entre famílias, formando o nó constitutivo do social, é descoberto por Freud como que lei paterna vinda de fora cria o inconsciente, isto é, um recalcamento que gera sublimação e é, pois, a própria dinâmica dos psiquismos humanos. Pronto, e o outro ponto, eu já falei nele, é a noção de pulsão, conter a noção de objeto no seu quarto momento. Peço desculpa ter demorado tanto tempo.